Boa noite, Dom. Meu nome é Breno, tenho 28 anos e preciso te contar algo que vem perturbando meu sono desde que me mudei para um sobrado antigo, herdado de um parente distante. Não lembro exatamente como cheguei ao seu canal, mas foi por causa de um vídeo sobre experiências sobrenaturais que me chamou a atenção. Fiquei com vontade de relatar o que vivi, então vou tentar ser o mais honesto possível. Espero que você entenda meus motivos e que de alguma forma isso sirva de aviso para quem passa por algo parecido. Eu recebi esse imóvel meio no susto, sem ter muita clareza de como a herança foi parar no meu nome. Houve um inventário conturbado, pelo que soube, e no final das contas o testamento acabou me beneficiando. Na verdade, fiquei até meio empolgado quando soube que a casa era grande, construída na parte alta da cidade, com uma vista bem bonita. Achei que seria a chance de finalmente ter um lugar fixo sem precisar pagar aluguel. Minha companheira Laila, que tem 27 anos, também se animou. Foi como se tivéssemos encontrado um bilhete premiado. A gente só não esperava que a reforma fosse nos deixar à beira de um colapso. Eu e Laila namoramos desde a época de faculdade. Passamos aperto por não ter um lugar bacana para morar. Já dividimos apartamento com mais 2 pessoas. Dormimos em um quartinho minúsculo sobre uma garagem e tentamos de tudo para economizar. Quando herdamos esse sobradão, eu chamo de sobradaço até hoje, porque é realmente enorme, a gente tinha a ilusão de que finalmente a maré ia virar. Então empacotamos nossas coisas e viemos para cá no início de um outono meio chuvoso. Os dias ainda estavam quentes, mas o céu vivia encoberto. Assim que chegamos, descobrimos que quase tudo na casa precisava de conserto. Pintura descascando, fiação velha, encanamento cheio de vazamentos. Parecia que nada recebia manutenção havia décadas. O primeiro mês foi de pura correria. Eu tentava equilibrar meu trabalho remoto com idas constantes a lojas de material de construção. Laila gastava horas pesquisando modelos de luminárias, cores de tinta e orçamentos de mão de obra. Só que o dinheiro era curto. Então cada decisão virava uma briga. Vamos pintar a sala com uma cor neutra, fica mais em conta. Você fala isso porque não quer gastar. Essa casa é enorme, merece algo mais sofisticado. A tensão começou aí, e um simples debate sobre tinta se transformava em conflito longo. A realidade é que estávamos exaustos. Por trás de tudo, acho que havia uma mistura de cansaço pela vida instável e medo de ver esse projeto ir por água abaixo. No meio dessas dificuldades todas, notei uma coisa que me deixou encucado. Sempre que eu caminhava pelo corredor à noite, escutava estalos no piso de taco. Nada muito estranho a princípio, afinal, era uma casa velha. Mas o que me arrepiava era escutar o mesmo barulho em outros cômodos, como se alguém andasse por lá. E isso acontecia em qualquer horário, mesmo quando não tinha ninguém na casa além de mim. No começo, até brinquei com Laila. Parece que temos companhia. Ela riu, mas com o tempo a risada foi dando lugar a olhares preocupados. Um dia, de madrugada, acordamos com o som do piso estalando no corredor. Juro que nós dois ouvimos passos arrastados, um ritmo pesado, cada tábua rangendo como se algo quisesse chegar até a porta do nosso quarto. Quando abri a porta, não tinha ninguém. Só a penumbra do corredor e a claridade fraca do poste que vinha pela janela da sala. Apesar disso, continuamos com a rotina de reforma. Eu tentava manter o controle do orçamento, que não parava de estourar, e Laila insistia em deixar o lugar agradável. Ela tinha um esquema de pendurar panos coloridos provisoriamente onde futuramente queria pôr cortinas, porque não suportava ver a casa tão largada. Até aí, tudo era apenas irritante e cansativo, não necessariamente assustador. Mas então veio a parte que não consigo explicar de modo racional. Estava em uma tarde quente, a chuva tinha dado uma trégua e Laila precisou sair para resolver algo do trabalho dela. Eu fiquei em casa cuidando de uns retoques na parede da sala. Meu celular tocou com um número desconhecido. Achei que fosse algum pedreiro ou loja de material. Atendi dizendo: "Alô?
E de repente ouvi uma voz de mulher bem baixa sussurrando. Não muda nada. Fiquei esperando mais algum som, mas a ligação ficou muda. Apertei várias vezes o botão de viva voz. Chamei. Alô, quem é? E nada. O telefone simplesmente desligou. Quando Laila chegou, contei o que tinha acontecido. Deve ter sido trote, Breno, ou número errado. Mas, sinceramente, eu não parecia ser o alvo de um trote. A voz era séria, quase ressentida. Senti um arrepio, mas tentei não pensar muito nisso. No entanto, meu incômodo foi tomando conta. Uns 2 dias depois, outro fato estranho. Nós pensávamos em derrubar a parede que dividia a sala de estar da cozinha para criar aquele conceito aberto. Mas quando marcamos a área a ser removida, a luz piscou pela casa inteira e o cheiro de tinta fresca deu lugar a um odor de mofo enjoativo. Eu sei que casas antigas podem ter problemas de umidade, mas a sensação foi de que algo se manifestava, tipo protesto. Parecia que o lugar criava resistência a qualquer mudança. Laila começou a ter pesadelos, sonhando com uma senhora gritando: "Saia daqui e deixem tudo como está." Ela chegou a me contar um desses sonhos e eu fiquei ainda mais perturbado, mas me recusava a levar a sério a ideia de uma assombração. Com o avançar da reforma, os estalos no taco aumentaram. Eram estalos longos, demorados, sempre em sequência. Estava começando a ficar claustrofóbico ficar lá dentro. Em certos momentos, eu andava até a cozinha e escutava os ruídos atrás de mim. Parava e voltava a olhar. Então, lá no fim do corredor, as tábuas rangiam de novo, como se alguém desse mais 2 ou 3 passos. A casa parecia viva, mas não de um jeito bom. As brigas entre mim e Laila se intensificaram também. A culpa não era só da reforma. Cada prego que a gente comprava acima do previsto era motivo de desconfiança. Eu a acusava de gastar demais. Ela me acusava de ser mão de vaca e não valorizar a possibilidade de termos um lar confortável. Fomos ficando mais e mais irritados, até que certa noite tivemos a pior discussão de todas. "Vou vender essa porcaria de casa e acabou." Laila começou a chorar, gritando que a casa tinha sido um presente da minha família, que devíamos honrar isso. Foi aí que a campainha tocou. Olhei no relógio. Eram quase 2 horas da manhã. Quem diabos bateria na nossa porta num horário desses? Fui até a entrada, mas não havia ninguém. Abri a porta e senti uma corrente de ar fria, gelada mesmo, entrando. Uma coisa impossível de ignorar, porque até então o clima estava muito abafado. Laila veio atrás de mim, tremendo de medo. Sem querer, bati a porta com força. Lá no fundo, no corredor, o piso rangeu outra vez. E então uma das lâmpadas piscou até queimar de vez. Só ficamos nós 2 na escuridão, sem saber o que pensar. O silêncio tomou conta e, curiosamente, aquilo foi pior do que se houvesse qualquer ruído. Depois desse episódio, nós decidimos que precisávamos entender melhor a história do sobrado. Começamos a vasculhar documentos antigos guardados em um quartinho trancado no fundo da casa. Lá tinha um armário de madeira todo apodrecido, cheio de papéis amarelados. Encontramos algumas fotos velhas, registros de propriedade e algo que soava como páginas de um diário. Não consegui ler na hora porque a caligrafia era quase ilegível, mas dava para ver o nome Celina repetido várias vezes, além de menções a problemas de saúde e abandonos. Fui juntando as peças. Supostamente, alguém da minha família teve uma parente doente que morou na casa até morrer. Mas isso era tudo que eu sabia. A gente se perguntou: será que ela era isolada aqui? Por quê? Quanto mais tentávamos avançar nos reparos, piores ficavam as manifestações. Aconteceu de uma porta se trancar sozinha quando eu estava do lado de dentro. E Laila, aflita, batendo do lado de fora pedindo para eu destrancar. Mas a chave não virava. Eu forçava e nada, até que a maçaneta virou devagar sozinha e a porta abriu, como se alguém a tivesse segurado. Minha espinha congelou naquele momento, mas eu ainda tentava me convencer de que a casa estava maluca e não nós. Chegou um ponto em que Laila queria desistir de tudo. Eu também.
Mas o pior era a sensação de estarmos sendo empurrados para algum desfecho. A essa altura, já estávamos na metade do segundo mês de obras, e eu tinha cada vez mais certeza de que, se abandonássemos o lugar, algo nos seguiria ou nos atormentaria onde quer que fôssemos. Por isso, continuamos a reforma. Chamamos pedreiros, eletricistas, pintores. Muitos largavam o serviço pela metade, alegando problemas de agenda ou mesmo dizendo: "Desculpa, mas essa casa me dá arrepios, não volto nem se me pagarem o dobro." Parecia que tudo conspirava contra. Numa tarde abafada, com o sol forte atrás de nuvens pesadas, resolvemos revirar o armário velho de novo. Encontrei um pedaço de jornal que dizia algo sobre uma senhora, provavelmente a tal Celina, que jamais fora vista saindo de casa. Falava de boatos na vizinhança, gente que dizia ouvir gritos vindos das janelas, mas ninguém entrou em detalhes. Havia menções a uma desavença familiar, a fato de que a idosa foi praticamente esquecida lá. Tive a impressão de que ela morreu sozinha, numa espécie de abandono que hoje seria considerado uma crueldade sem limites. Mostrei isso para Laila. Ela ficou com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Breno, a gente tem culpa nisso?" Eu não sabia o que responder. Fomos tomados por um remorso que nem era nosso, mas que parecia gravado nas paredes. À medida que concluíamos os reparos principais, os ruídos noturnos ficaram mais violentos. Em uma certa noite, escutei o tum-tum de passos pesados, como se alguém batesse o calcanhar no taco, indo até o sótão. Subi, movido por uma curiosidade corajosa que eu não sabia que tinha. Levei uma lanterna, pois a lâmpada lá era precária. Enquanto subia, senti aquele cheiro de mofo de novo, misturado com algo que lembrava roupa molhada guardada no armário. Quando a luz da lanterna iluminou o canto do sótão, vi algumas malas antigas e uma cadeira de balanço que não lembro de ter visto antes. Parecia que alguém estava sentado ali, mas não vi nada concreto, somente a cadeira balançando levemente. Quase soltei a lanterna de tanto susto. Senti que, se eu ficasse mais tempo, veria algo que preferia não encarar. Na manhã seguinte, Laila e eu combinamos que terminaríamos a reforma nem que fosse no sacrifício. Íamos tornar aquele lugar habitável e depois decidir se valia a pena vender ou continuar. A cozinha nova ficou pronta, mas cada vez que eu entrava ali para cozinhar alguma coisa simples como arroz e feijão, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Os estalos agora vinham de baixo para cima, como se existisse um espaço oculto ou um porão aterrado sob o piso, mesmo sem constar nenhum no projeto da casa. Era bizarro e me deixava aflito. Comecei a comer qualquer bobagem fora de casa só para não precisar lidar com o ambiente. Nos dias finais de pintura, fui trocar a maçaneta do quarto principal. Assim que removi o miolo, senti o mesmo cheiro estranho. Atrás do metal enferrujado, havia uma breve inscrição, quase apagada, como se alguém tivesse riscado na madeira com uma ferramenta fina. "Por favor, não me deixem." Aquilo me deu um embrulho no estômago. Soube naquele instante que, seja lá quem fosse Celina, ela tinha ficado ali presa, sem condições de sair. Talvez nunca tenha recebido os cuidados necessários e acabou falecendo naquele sobrado sem que a família ao menos a visitasse. E se ela estava presa em vida, podia muito bem estar presa depois de morta também. O auge aconteceu no último dia antes de concluirmos o piso da sala. Já eram mais de 8 horas da noite. O pintor tinha ido embora e Laila arrumava as ferramentas. Eu resolvi subir até o sótão de novo, ver se precisava limpar alguma coisa. Ao chegar lá, a lanterna iluminou algo que me arrepiou inteiro. As malas tinham sumido. Em vez disso, vi sacos de cimento, ripas de madeira e a mesma cadeira de balanço, agora imóvel. Foi quando ouvi: "Breno." Um sussurro feminino, lento, triste. Não tive coragem de responder. Me virei para sair correndo, mas a porta pareceu travada. Por alguns segundos pensei que não ia conseguir escapar dali. Então, com um estalo no forro, a porta abriu sozinha. Corri escada abaixo e quase trombei em Laila, que vinha subindo preocupada ao me ouvir gritar.
Contei o que ouvi. Ela começou a chorar, dizendo: "Isso está acabando com a gente. Vamos embora, por favor." Mas por algum motivo senti que fugir não resolveria. Sentia que Celina queria que a casa permanecesse do jeito original, sem nenhuma mudança. E nós estávamos fazendo exatamente o contrário. Mesmo assim, concluímos a reforma. Foram mais 2 semanas de caos, mas enfim, cada parede foi pintada, o piso lixado e envernizado, as instalações elétricas revisadas. A casa ficou linda, mas pesada. Era como se tivéssemos maquiado um corpo doente. Na última madrugada de obras, não dormimos direito. Eu me virei na cama, levantava para beber água e senti que alguém estava sentado na ponta do colchão. Não era Laila. Ela dormia ou fingia dormir ao meu lado. Eu só respirava fundo, tentando me convencer de que era a minha imaginação. Juro que senti a beirada da cama afundar e depois voltar ao normal, como se alguém tivesse se levantado. Foi a experiência mais perturbadora de todas. No dia seguinte, Laila estava séria e distante. Parecia que alguma coisa a sugava por dentro. Ela andava pela casa quase em transe, como se estivesse confusa. Descobrimos, enfim, pelas poucas páginas que conseguimos decifrar do diário, que Celina era mesmo uma parente de idade avançada, que havia sido deixada lá, abandonada, por não ter quem cuidasse dela. Era considerada um fardo, segundo o relato. Fiquei com um peso na consciência que não sabia administrar. Era uma dor muito grande, pensar que a mulher morreu sozinha, sem ninguém. E agora, a casa que foi sua prisão estava sendo transformada à nossa maneira, e de alguma forma o espírito dela, ou a energia dela, queria preservar tudo como antes. 1 mês depois, tudo estava aparentemente pronto. Os móveis novos chegaram. Laila tentava agir de modo normal, até planejava receber visitas. Mas de repente, ela acordava no meio da noite e saía andando pela casa. Eu a encontrava no corredor, o taco rangendo sob seus pés, olhando para as portas fechadas, como se esperasse alguém aparecer. "Tá tudo bem?" Ela apenas me olhava com uma expressão vazia. Tenho a nítida sensação de que Celina ficou ali, mas não comigo. Ficou com Laila. Às vezes, Laila se queixa de sentir um vulto ao lado dela, no espelho do banheiro. Outras vezes ela diz que ouve uma voz feminina ao pé do ouvido dizendo: "Não muda mais nada, só que agora isso não parece ser um aviso de raiva, é quase uma constatação amarga. Como se Celina aceitasse a mudança, mas com um ressentimento profundo. Não sei o que vamos fazer daqui para frente. A casa está pronta, bonita, mas assombrada pela memória de alguém que não teve escolha. Laila está estranhamente calma, no entanto distante de mim. À noite, quando os estalos no taco recomeçam, sinto que ela não se assusta mais, quase como se conhecesse a fonte daqueles sons. Não gosto de admitir, mas acho que Celina a escolheu, entende? Talvez por ver nela uma figura de compaixão, ou simplesmente por ter encontrado uma brecha para não ficar sozinha no vazio. Já tentei conversar, mas Laila só responde: "Tá tudo bem, amor, não se preocupa", e em seguida desvia o olhar como se guardasse um segredo que não deve ser revelado. Essa é a minha história, Dom. Não tenho provas além das minhas lembranças. Não vou fingir que isso seja fácil de lidar. Vivemos com a dor de um abandono que não foi cometido por nós, mas que herdamos junto com a casa. E mesmo tendo reformado cada canto, a sensação é de que a estrutura velha continua ali, debaixo dos nossos retoques novos. Ninguém vê, mas a presença, o olhar e a reprovação ainda circulam pelos cômodos. Eu só espero que, se alguém ler este relato, pense 2 vezes antes de modificar um lugar que carrega tanta dor no passado. Às vezes a casa pode não querer mudar, ou pior, pode até aceitar, mas no fim ela sempre cobra um preço. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem,
Vamos continuar. Meu nome é Arthur. Tenho 36 anos e preciso contar algo que venho tentando apagar da minha memória há meses. Se estou escrevendo isso para você, é porque sinto que ninguém mais me levaria a sério. Sei que seu canal fala de histórias estranhas, mas também sei que você não julga as pessoas logo de cara. Então vou tentar ser direto, mas talvez as palavras saiam meio confusas. A verdade não vem fácil quando a gente lida com medo, e principalmente com a sensação de estar perdendo a cabeça. Eu não cresci em cidade grande. Sempre vivi em lugares mais tranquilos, com ruas de paralelepípedo e vizinhanças onde todo mundo sabe pelo menos o primeiro nome de cada um. Quando decidi comprar uma casa própria, eu já não aguentava o aperto de morar de aluguel, principalmente porque o dinheiro andava curto. Meu objetivo era encontrar algum lugar modesto e ainda assim confortável o suficiente para eu poder trabalhar e viver sem preocupações. Foi aí que surgiu aquela oportunidade estranha. Um leilão judicial de imóveis. Você sabe como é. Às vezes aparecem casas em condições suspeitas, mas com preços irresistíveis. E eu, querendo resolver logo minha vida, acabei me inscrevendo em um desses leilões sem entender muito bem o que vinha no pacote. No dia em que fui visitar a casa, a porta estava encostada e a sensação de abandono era nítida. A tinta externa descascando, mato crescendo ao redor, o telhado precisando de reparos. Nada disso me assustou. Eu queria mesmo era silêncio e espaço. Naquele momento, ter uma casa térrea com um terreno grande para cultivar umas plantas e, quem sabe, instalar um pequeno ateliê de marcenaria soava como um sonho. Eu trabalho com pequenas peças de madeira que vendo pela internet. Precisava de espaço e de um ambiente sossegado. A construção parecia firme, apesar de empoeirada. Não pensei duas vezes. Fiz uma proposta e acabei arrematando o imóvel por um valor relativamente baixo. Para você ter uma ideia do local, a casa fica numa região de calor intenso, mas também chove bastante por lá. É aquela chuva que cai grossa por horas, deixando o ar mais pesado ainda. Meu terreno tem algumas árvores frutíferas, mas tudo estava tão cheio de folhas secas e galhos acumulados que era difícil saber o que estava vivo ou morto. Quando me mudei, passei pelo menos 10 dias só na limpeza externa, colocando os entulhos em sacos, limpando os canos, instalando uma calha nova. Lá dentro, o cheiro de mofo impregnava cada cômodo. Algumas janelas emperravam, então eu precisava forçar com o ombro para abrir. As portas internas tinham trincos cheios de ferrugem. Só que até então, eu encarava tudo como parte normal de uma casa velha. Por mais que fosse cansativo, sentia que estava construindo algo meu. No começo, minha rotina era levantar cedo, preparar meu café preto com pão e manteiga, verificar e-mails de clientes e começar o trabalho no meu ateliê improvisado na varanda. À tarde, dava uma pausa para um almoço simples, arroz, feijão e alguma carne na panela, coisa rápida, e depois voltava a lixar madeira, embalar pedidos, essas tarefas manuais que acabam até relaxando a gente. O dia passava sem maiores surpresas e eu terminava cansado, mas contente. Quando chegava a noite, a temperatura ficava ainda mais abafada e os mosquitos atacavam sem dó. Então, eu tentava manter as janelas fechadas, apesar de preferir a brisa noturna. No meu quarto havia uma janela de vidro que dava vista para o quintal, e eu deixava só uma fresta aberta. A primeira coisa estranha aconteceu no final da segunda semana. Eu tinha acabado de deitar, já estava meio sonolento, mas juro que ouvi o barulho do trinco da porta da sala arranhando. Sabe aquele som estridente de metal raspando? Não foi só uma vez, foi uma sequência de rangidos, como se alguém estivesse tentando abrir e fechar a porta, só que devagar. Pensei que fosse o vento. Ainda assim, levantei, peguei uma lanterna e fui dar uma conferida. A porta estava trancada e não havia sinal de invasão. Dei uma olhada pelas janelas, mas nada. O silêncio lá fora era tão denso que eu ouvia minha própria respiração.
Acabei voltando para o quarto, tentando não dar muita importância. No dia seguinte, a chuva começou a cair logo cedo. O telhado fez aquele som de pingos pesados. Tive de largar meus trabalhos de marcenaria e me dediquei a reparar pequenas infiltrações. A casa parecia reclamar de cada goteira rangendo a madeira do forro. Foi então que, no fim da tarde, comecei a me sentir meio observado. Não sei explicar direito. É como se houvesse alguém atrás de mim, me seguindo pelos corredores. Virei para trás várias vezes, mas não vi nada. O único ruído que persistia era o das fechaduras enferrujadas. Às vezes, do nada, eu ouvia o trinco mexer, como se fosse sacudido por dedos trêmulos. A coisa foi ficando frequente, mas eu repetia para mim mesmo que devia ser alguma corrente de ar meio estranha ou o peso da porta mudando com a umidade. Se eu fosse mais atento, talvez tivesse notado os detalhes suspeitos logo de cara. Por exemplo, um dos vizinhos, quando soube que eu tinha comprado a casa, não escondeu a expressão de espanto. "Você comprou a casa do casal?" Na hora eu nem entendi o que ele quis dizer. Tinha pouca convivência com a vizinhança, então somente balancei a cabeça, fingindo que estava tudo certo. Mas a menção de um casal me deixou com uma pulga atrás da orelha. O imóvel tinha sido arrematado em leilão judicial, então deduzi que os antigos moradores deviam estar endividados, ou que ninguém tivesse aparecido como herdeiro. No entanto, não fui muito a fundo. Preferi evitar fofocas. O problema é que, com o passar dos dias, eu sentia cada vez mais aquele desconforto de estar sendo vigiado. Em certa manhã, me peguei olhando pela janela do quarto e tive a impressão de ver duas silhuetas perto do portão. Só que não estava chovendo naquele instante, então a visibilidade não era ruim. Pareciam duas pessoas idosas, um homem e uma mulher talvez, mas meio encurvadas, imóveis, olhando em direção à casa. Pestanejei e simplesmente não estavam mais lá. A explicação lógica seria: deve ter sido minha vista cansada. Mas era tão real. Fiquei desconcertado. Não cheguei a comentar com ninguém, porque achei que me chamariam de maluco. Alguns dias depois, aconteceu uma situação que me deixou bem agoniado. Eu recebia reclamações de clientes sobre fotos de produtos que eu tinha enviado com cores estranhas. Então tentei fotografar algumas peças lá dentro da sala, perto de uma janela. Escolhi o celular, bati 5 ou 6 fotos, revisei ali na hora para ter certeza. Curiosamente, em uma das fotos vi 2 manchas esbranquiçadas no canto superior, como se fossem borrões. Olhei de novo e parecia que formavam contornos de rostos envelhecidos, daqueles bem marcados por rugas. Tomado pela curiosidade, e admito um pouco de medo, decidi apagar a imagem e refazer a foto. Porém, o mesmo borrão apareceu em outra foto. Talvez eu devesse ter deixado para lá, mas em vez disso, resolvi inspecionar mais a fundo. Abri um aplicativo de edição de imagem, dei zoom na parte esbranquiçada, mexi no contraste e quase caí da cadeira quando percebi os traços dos 2 supostos rostos. Pareciam meio retorcidos, como se refletidos em um espelho embaçado. Fiquei apavorado, mas ainda tentei me convencer de que podia ser algum problema de claridade ou sujeira na lente. Acontece que a lente estava limpa e as fotos anteriores não apresentavam defeito algum. Comecei a ficar obcecado, Dom. A cada dia, eu fotografava os cômodos em diferentes horários, mudava a iluminação, ajeitava ângulos, só para ver se aquele fenômeno se repetia. E como se repetia? Quase todas as fotos que eu tirava dentro da casa tinham o mesmo tipo de mancha. Às vezes mais forte, às vezes mais sutil. E sempre lembrando o contorno de 2 figuras idosas. Conversando com um colega por mensagem, ele me sugeriu que podia ser algum mofo se formando na parede e a câmera estivesse captando padrões. Só que as manchas apareciam independentemente de onde eu mirasse a câmera, paredes, portas, janelas, espelhos. Quando tentei gravar vídeos, o celular travava ou ficava com a imagem tão granulada que eu não distinguia nada. Era como se o movimento não registrasse o fenômeno. Quando a chuva apertou, minha ansiedade piorou. Eu odiava o som do metal das fechaduras
que pareciam gemer sozinhas. Houve uma madrugada em que, sem conseguir dormir, me levantei e resolvi dar uma volta pela casa. Peguei meu celular e tirei algumas fotos da cozinha, do corredor, do quintal na parte coberta. A ideia era documentar qualquer anomalia sonora, como se pudesse provar para mim mesmo que não havia nada ali. Só que quando olhei as fotos, senti o estômago embrulhar. 2 manchas ainda mais claras apareciam em todas as imagens, e agora pareciam próximas da porta dos fundos. Foi naquele ponto que eu comecei a perder o fio da normalidade. Passei a achar que estava sendo perseguido pelos antigos donos, como se eles jamais tivessem partido da casa. Para piorar, senti a rotina desmoronar. Eu praticamente não conseguia mais me concentrar no meu trabalho. Entregas atrasaram, pedidos se acumularam, e eu deixava tudo de lado só para investigar aquela sensação de presenças invisíveis. Meu ateliê ficou jogado às traças e a casa começou a parecer maior do que realmente era, ou talvez mais vazia. Passei a me sentir isolado de qualquer convivência. Numa tarde de chuva pesada, apareceu um senhor vendendo frutas, batendo palmas no portão. Fui lá atender, na esperança de ter um pouco de contato humano. Ele me perguntou se eu conhecia quem morava ali antes. A curiosidade dele me deixou irritado, mas também mexeu comigo. Ele explicou que antigamente havia um casal de idosos vivendo naquela casa. Disse não saber os nomes exatos, mas que eram muito reclusos. Comentou algo sobre eles sumirem de repente, sem que ninguém soubesse ao certo se tinham ido embora ou se tinham morrido. Ninguém chegou a ver corpos, mas o lugar ficou abandonado. Acrescentou que na época uns vizinhos garantiam ter visto muitas fotos coladas em janelas, como se o casal fosse obcecado em se retratar. Mas essas fotos acabaram sumindo com o tempo. Foi o que bastou para eu ligar uma coisa na outra. Aquele casal, seriam as manchas? Cada vez que o vento balançava as janelas, eu sentia uma pontada de apreensão. Comecei a fotografar até os lugares mais banais, como dentro de armários e despensa. Era insano, mas eu queria provar para mim mesmo que não estava louco. Queria capturar nitidamente aqueles rostos. Pensei em procurar ajuda, talvez falar com um padre ou pastor, mas me convenci de que soaria ridículo. Eu era só um cara que morava sozinho e que estava deixando a imaginação ir longe demais. Mesmo assim, à noite, eu não conseguia dormir direito. Qualquer ruído já me fazia saltar da cama. E os rangidos das portas foram ficando mais frequentes, quase como se alguém passasse de um cômodo a outro. A casa inteira me parecia um labirinto de sombras, mesmo sendo térrea. Certa noite, algo muito esquisito aconteceu. A luz do meu quarto queimou e eu acabei andando no escuro até a sala, com o celular na mão para iluminar o caminho. Assim que cheguei perto do sofá, vi de relance, ali no reflexo do espelho de parede, 2 figuras. Pareciam um senhor e uma senhora, os dois de cabelos ralos e brancos. Me assustei e joguei o celular no chão. Quando me abaixei para pegar apavorado, o reflexo tinha sumido. Precisei respirar fundo, mas minha respiração estava tão pesada que quase me faltava ar. Então, como eu vinha fazendo antes, bati uma foto daquele espelho. O mesmo borrão dos supostos rostos surgiu, mas dessa vez ocupava quase metade do visor. Me senti paralisado. Foi aí que se instalou a obsessão total. Eu passei a fotografar tudo, a todo instante. Tinha vezes que eu fazia mais de 50 fotos por dia, de cada corredor, cada janela, cada canto escuro. Não atendi mais telefonemas, não falava mais com ninguém. A comida passava batido e meu estômago reclamava, mas eu nem lembrava de comer. Passei a escutar os trincos abrindo e fechando o dia inteiro, como se o casal se movesse pela casa sem pressa, mas de modo persistente. Eu falava em voz alta: "Vocês querem o que de mim?" E claro, nunca ouvi resposta, só aquele silêncio enorme interrompido pelos rangidos metálicos.
Tentei filmar de novo, mas o celular ou travava ou gravava apenas uma tela tremida, sem mostrar vulto nenhum. Nos vídeos, eu só enxergava meus sussurros e a respiração tensa, como se o resto do ambiente ficasse fora de foco. E isso me deixava ainda mais perturbado. Uma amiga preocupada resolveu me visitar. Seu nome é Maria Antônia, mas ela gosta de ser chamada de Tônia. Ela bateu no portão, chamou meu nome várias vezes. Eu estava tão ensimesmado que demorei a responder. Quando finalmente abri a porta, ela se assustou com a minha aparência. Eu estava magro, suado, com olheiras profundas. Tônia perguntou: "O que está acontecendo com você, Arthur?" Eu não sabia o que dizer. A única coisa que me ocorreu foi mostrar as fotos no celular. Ela olhou uma por uma, apertando os olhos, me questionando se eu não tinha mexido em nenhum aplicativo de edição. Respondi que não, que eu não mexeria em nada para inventar uma loucura dessas. Ela terminou de ver e disse: "Eu vejo uns borrões sim, uns contornos estranhos, mas não identifico rostos. Para mim pode ser iluminação, pode ser qualquer coisa." A reação dela me deixou atordoado. Como assim ela não via os rostos marcados? Aquilo era tão óbvio para mim. Parecia que eu apontava para algo escancarado, mas ninguém mais enxergava como eu. Ela tentou me acalmar, sugeriu que eu saísse um pouco de casa, desse um tempo na correria. Eu fingi que concordei, mas assim que ela foi embora, mergulhei de novo no meu ciclo de fotografias sem fim. Dia após dia, o clima foi piorando e as chuvas não davam trégua. Eu não tinha coragem de descer ao porãozinho que existia nos fundos, ao lado da área de serviço, mas comecei a achar que era lá que eu ouviria algum sinal definitivo. Cheguei a ficar um tempo parado diante da porta do porão, câmera em mãos, tremendo, mas não tive coragem de descer as escadas. Escutava pingos de água caindo lá embaixo, e a escuridão parecia tomar conta. Cerca de 1 mês e meio depois da minha mudança, atingi o ponto mais crítico. Eu já não comia direito. As noites passavam em claro. Dormir se tornou quase impossível, porque qualquer ruído, por menor que fosse, me deixava alerta, pronto para disparar o flash da câmera e registrar alguma coisa. Tirei fotos até do meu próprio reflexo em vidros e espelhos, na esperança de capturar aquelas silhuetas atrás de mim. A cada foto, meu desespero crescia, pois em quase todas elas, as 2 manchas me encaravam de longe, como se estivessem cada vez mais próximas. Numa madrugada, tive o que só posso descrever como um surto. Peguei todas as fotos que estavam salvas em papel, porque eu imprimia as mais nítidas, e espalhei pelo chão da sala, procurando padrões nos borrões. Tentei unir uma foto à outra como se fosse um quebra-cabeça. Eu falava sozinho. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eu queria achar alguma expressão facial, algum nome, alguma pista que explicasse como o casal morreu ou como podia estar assombrando a casa. A chuva batia no telhado com tanta força que achei que o forro fosse desabar. O vento soprava, mas estranhamente as portas continuavam rangendo, como se alguém as puxasse e empurrasse. Meu coração disparado, minha respiração ofegante. Foi nesse momento que tomei a decisão de tentar uma foto final. Liguei a luz da sala, peguei meu celular e posicionei a câmera para onde eu sentia mais presença. Gritei com uma mistura de medo e raiva: "Se vocês estão aqui, apareçam agora ou vão embora de vez. Eu não quero mais isso." Pressionei o botão de tirar foto, repetindo várias vezes. Depois corri para conferir cada imagem. Para meu espanto, nada aparecia. Nenhum borrão, nenhuma mancha, nenhum rosto. Repeti tudo. Ângulo, flash, posição de luz. Tirei 10, 20, 30 fotos. Todas saíram limpas, sem qualquer falha, sem qualquer sinal. Aquilo me bagunçou por completo. Por algum motivo parecia que, ao confrontá-los, o fenômeno tinha cessado. Olhei as centenas de impressões que eu tinha espalhado pelo chão e, para o meu horror, elas estavam todas brancas. Não sei te explicar, Dom. Eu mesmo tinha impresso aquelas imagens, tinha visto os borrões, analisado cada detalhe, mas naquela hora não havia mais nada.
O papel parecia recém-saído de uma impressora vazia de tinta, sem rosto, sem formato. Perdi a noção de tempo. Lembro de ter sentado no chão úmido, porque eu tinha esquecido a janela aberta e a chuva respingava para dentro. E fiquei encarando aquelas folhas em branco por horas, com a mente embaralhada. Eu cochilei ali, ou talvez tenha desmaiado. Na manhã seguinte, acordei com uma leve dor na lombar e uma sensação de estar ausente do mundo. Passei as mãos no rosto, vi os papéis pelo chão, todos sem imagem alguma. Como prova de sanidade, abri o celular e fui conferir os arquivos de foto. Estavam todos lá, mas completamente em branco. Não tinham nem sequer o ícone de miniatura. Parecia um erro de arquivo corrompido, mas todos juntos e ao mesmo tempo. Eu não tinha mais nada que pudesse me dar alguma explicação. Nada. Depois disso, fiquei alguns dias em torpor, sem vontade de levantar, sem falar com ninguém. Vez ou outra, eu ainda ouvia o rangido do trinco das portas. Não via vulto algum, mas a estranheza persistia. Eu me sentia oco, sem saber se enlouqueci ou se realmente enfrentei algo sobrenatural. Considero até a hipótese de que esse casal só queria voltar para casa, mas já não existia de forma corpórea. Ou então eu inventei tudo para justificar alguma angústia profunda que eu não conhecia em mim. De qualquer forma, desde esse episódio, nunca mais tirei fotos ali. Nem fotos de mim, nem das minhas criações em madeira. Abandonei quase completamente a marcenaria e passei a me sustentar de pequenos bicos na internet, sem muita energia para continuar. Agora, escrevendo para você, sinto que a poeira ainda não baixou. Talvez a maior tragédia nisso tudo seja justamente não ter prova alguma do que aconteceu. Quem quer que tente racionalizar vai dizer que eu tive um surto, e isso me dói tanto quanto me apavora. Não consigo desfazer as malas que ainda estão encaixotadas num canto da casa. As travas das portas continuam rangendo, e eu, de vez em quando, sinto aquele olhar sobre mim, mesmo sem conseguir ver nada. Estou preso num misto de apatia e terror. Então, Dom, é isso. Se me perguntarem hoje se acredito em assombrações, eu só consigo dizer que acredito no medo. Um medo que gruda na gente e não larga mais. Espero que você consiga levar isso para o seu público e, quem sabe, alguém tenha uma explicação melhor do que as que eu não consegui encontrar. De resto, não sei o que fazer. A chuva cai lá fora e eu continuo sentado em silêncio, esperando, não sei exatamente o quê. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel. Tenho 34 anos. Acredito que nunca contei a história que vou compartilhar agora para ninguém além da minha esposa, Joana. Ainda assim, sinto que preciso pôr tudo para fora, mesmo que seja por pura necessidade de aliviar a consciência. Acho que você, com seu canal, está acostumado a ver gente expondo histórias estranhas, mas preciso te avisar. O que vivi não foi só estranho, foi profundamente doloroso. Por favor, não me julgue. Foi a vergonha que me impediu de falar antes. E olha que já passei por várias encrencas na vida. Porém, nada se compara ao que experimentei naquela casa de praia, no começo do inverno, quando eu e minha família simplesmente não tínhamos para onde ir. Eu tinha perdido o emprego fazia uns 6 meses. Joana estava fazendo bicos de tudo quanto é tipo, mas quase não conseguíamos juntar dinheiro para pagar as contas básicas. Nosso filho, Heitor, tinha apenas 7 anos e naquele momento a gente não podia contar com os avós dele, porque meus pais estavam endividados e os pais de Joana moravam muito longe, com problemas de saúde. Além disso, morar com parentes era algo que eu prometia evitar. Era parte de um orgulho meio bobo, mas eu me sentia humilhado de depender de favores. Até hoje me pergunto se esse orgulho não foi o principal combustível para que tudo acabasse do jeito que terminou.
Acontece que na minha busca desesperada por qualquer oportunidade de trabalho e moradia barata, um conhecido me ofereceu uma proposta. Ele havia conseguido, por meio de um leilão judicial, uma casa de praia grande e antiga, mas abandonada havia anos. O plano dele era reformar o lugar e tentar vender por um bom preço na alta temporada. Porém, ele não tinha tempo de se mudar para lá. A casa precisava de alguém para vigiar, fazer pequenos reparos e impedir que a maresia destruísse tudo de vez, sobretudo no período do inverno, quando o local ficava às moscas. E essa pessoa seria eu. Em troca, poderíamos morar lá sem pagar aluguel, cuidando do básico. Seríamos, no fundo, caseiros em uma casa de veraneio, naquela época quase sempre vazia. A ideia parecia ótima. Já estava cansado de me endividar com aluguel na cidade, e por mais humilhante que fosse admitir, aquela solução vinha bem a calhar. Foi a maneira que encontrei de manter minha família protegida, mesmo que sob o teto de outra pessoa. Quando cheguei lá pela primeira vez, senti um arrepio de estranheza. Não era um frio exagerado, mas eu me encolhi ao passar pelo portão. O jardim estava tomado por capim seco, e bem no centro havia uma piscina grande sem nada de água. Só um buraco de cimento cercado por azulejos rachados, cheio de folhas e sujeira acumulada. A casa em si tinha um aspecto ainda mais estranho do que eu imaginava. Sabe aquelas construções antigas com janelas largas, persianas de madeira, paredes amareladas pelo tempo? Tudo guardava um cheiro de mofo e maresia impregnado nos móveis. A parte interna estava cheia de umidade. Era só pisar no assoalho e já sentia a madeira inchada sob meus pés. Parecia que ninguém vivia ali havia pelo menos uns 10 anos. Joana, segurando a mão de Heitor, me olhava de um jeito que misturava medo, curiosidade e, principalmente, apreensão sobre o que aquilo significaria para nós. Mesmo assim, mantinha firme o semblante de quem queria muito acreditar que aquele poderia ser um recomeço. Afinal, a gente estava sem opção. Ela andava pela sala analisando cada detalhe, passava o dedo sobre as superfícies encardidas para ver a grossura da poeira. No canto havia uma televisão antiga, daquelas de tubo, apoiada num rack bambo. Quase todas as janelas estavam emperradas, os sofás com o estofado mofado, e pelos cômodos era comum ver teias de aranha no alto das paredes. Sempre gostei de cheiro de maresia quando viajava a passeio, mas ali a sensação era de invasão, como se o mar tivesse avançado tanto que tomara conta até do meu corpo. Heitor não reclamou de nada. Fiquei até surpreso porque ele era uma criança muito expansiva e naquele momento limitou-se a observar o lugar calado. "Pai, a gente vai encher a piscina?" perguntou curioso. Eu disse que não, pois não tínhamos como arcar com manutenção de uma piscina tão grande, ainda mais na baixa temporada. Ele aceitou a explicação e continuou me olhando como se quisesse ler meus pensamentos. Minhas preocupações, porém, eram outras. Precisávamos ao menos varrer o piso, ajeitar alguns colchões velhos para passarmos a primeira noite sem tanto desconforto. Recebemos instruções para não mexer em nada estrutural, apenas deixar o local hospedável. Na real, foi um favor e tanto que este conhecido fez. Ainda assim, eu me sentia dependente. A primeira semana foi dedicada à limpeza, nada além disso. E posso garantir, Dom, que o trabalho não era leve. As paredes estavam descascando, o bolor impregnado nos armários da cozinha e do quarto. Passávamos quase o dia todo arejando o local, abrindo janelas que teimavam em não abrir, tentando secar lençóis úmidos, espanando poeira para todos os lados. Uma vizinhança distante até existia, mas naquela época ninguém se importava muito em circular por lá. As casas de praia próximas ficavam fechadas, pois os donos só apareciam no verão. Então, mesmo nos dias de sol, a praia em si ficava praticamente deserta. Não tínhamos com quem falar ou pedir ajuda. Isso aumentava meu sentimento de isolamento. À noite fazia mais frio do que eu esperava. Eu forrava o chão e deixava Heitor dormir no único colchão que estava em melhor estado. Eu e Joana improvisávamos uma cama com cobertores doados.
Isso me feria o orgulho cada vez mais, porque lembrar que aquela situação era consequência da minha falta de recursos me enchia de culpa. Não tinha dinheiro para consertar aquecedor, não tinha como comprar roupas de cama adequadas. Foi aí que, entre uma noite e outra, começaram certas coisas que até hoje me dão calafrios só de lembrar. Para dar uma ideia do que estou falando, logo na terceira noite, uns minutos depois da meia-noite, eu ouvi um barulho de água se agitando. A princípio, achei que pudesse ser a chuva, mas lá fora estava tudo seco. Fui verificar pela janela que dava de frente para a piscina e, para minha surpresa, percebi que aquele buraco sem água parecia cheio de algum movimento, sabe? Só que continuava vazio. Parecia impossível. Quando abri a porta e me aproximei, consegui escutar melhor. O som era igual ao de alguém nadando ou batendo os braços na água com aquele clap, clap inconfundível. No entanto, mesmo iluminando com a lanterna do celular, só enxerguei o fundo sujo e cheio de folhas. Nenhuma gota. Tive uma sensação terrível de que alguém estaria lá embaixo me encarando. Mas não havia nada. Voltei para dentro, sem fazer alarde, mas a cabeça ficou inquieta até o amanhecer. No dia seguinte, cheguei a comentar com Joana. Ela ficou meio preocupada, mas tentou amenizar. Deve ser alguma infiltração ou um encanamento subterrâneo. Às vezes é rato cavando buracos, sei lá. Eu não queria bancar o medroso, então concordei, mas essa história de barulho de água voltou a acontecer nas noites seguintes. Não era todo dia no mesmo horário, mas geralmente passava da meia-noite. O que me incomodava era que, ao mesmo tempo, tudo ao redor se mantinha em silêncio absoluto, sem vento, sem nada. Depois de quase 2 semanas, quando estávamos finalmente conseguindo deixar a sala minimamente arrumada, o televisor velho do Rack Bambo passou a ligar sozinho no meio da madrugada, sempre às 3 da manhã em ponto. Acordei num susto na primeira vez, porque ouvi uma musiquinha muito irritante, uma canção infantil cheia de vozes agudas. Era como se um canal de desenho estivesse transmitindo um programa antigo, daqueles cheios de cores e animações toscas, mas a imagem estava completamente granulada, quase sem definição. Mesmo assim, dava para ver bonecos coloridos dançando e repetir algumas palavras que pareciam um jingle de programa para criança pequena. Fui correndo desligar a televisão e o controle remoto nem funcionava mais. Tive que apertar um botão na própria TV. Naquele instante, Heitor levantou-se da cama improvisada na sala e me olhou espantado. "Pai, você também ouviu?" Assenti com a cabeça. Desliguei a televisão e voltei para o quarto junto com ele. Joana já estava acordada, perguntando o que era aquilo. Comentei que a TV devia ter um curto-circuito ou que algum timer estava acionado. No dia seguinte, eu me dediquei a mexer na fiação e tentei tirar o televisor da tomada. Só que, por incrível que pareça, a tomada era um daqueles encaixes antigos e o fio parecia preso de modo que eu não conseguia soltar sem arrastar o móvel. Resolvi que iria remover o aparelho inteiro do ambiente em outro momento. Enquanto isso, desliguei a chave geral da sala. Pensei, pronto, resolvido. Não estava resolvido. Na outra madrugada, às 3 em ponto, o som do canal infantil explodiu na sala muito mais alto. Parecia aumentar o volume propositalmente. Corri para ver e quase congelei quando notei que a chave geral estava abaixada e a tomada no mesmo lugar. Apavorado, desliguei o botão na lateral da TV, mas nesse processo tive a sensação de enxergar pela fresta da janela o reflexo de alguém pequeno parado do lado de fora. Uma criança, ou algo do tipo, olhando diretamente para mim. Quando me aproximei da janela, não vi nada. É engraçado como esse tipo de cena não sai da cabeça depois. Passei o resto da noite tentando entender como a televisão funcionava sem energia. Na manhã seguinte, saí para comprar um pouco de pão e leite. A mercearia ficava a uns bons 20 minutos de caminhada e era a única aberta por ali. Conversando com o atendente, fiquei sabendo que havia boatos sobre a casa que eu estava ocupando. Ele me lançou um olhar curioso, meio sem graça, mas não entrou em detalhes.
Parece que quem mora ali perto conhece alguma história esquisita, mas não gosta de comentar. Preferi não insistir. Com a sensação de que alguma coisa rondava minha cabeça, voltei para casa com as sacolas e encontrei Joana varrendo o quintal. Aquele dia foi especialmente cinzento, cheio de nuvens pesadas, mas quase não chovia. O ar estava parado, como se o vento tivesse congelado. Perto do meio-dia, me empenhei em remover a TV de dentro de casa. Arrastei-a até o canto da varanda, tirei a tomada na marra e, só para garantir, isolei as fiações. Quando fiz isso, notei alguns riscos no piso que iam da varanda até a sala, como se alguém tivesse arrastado o aparelho de volta em outra ocasião. Fiquei com um nó na garganta, mas respirei fundo e segui em frente. Heitor, que estava brincando com uns desenhos, me perguntou por que eu estava me desfazendo do aparelho. Está com um defeito sério, filho. Ele pareceu aliviado, mesmo adorando programas infantis. Falou que não gostava daquele canal que tocava de madrugada. Achou estranho porque mencionou um fantoche azul que eu nem consegui visualizar direito. Depois do almoço, como estávamos exaustos, tirei um cochilo. Acordei assustado com o mesmo som de água sendo agitada na piscina. Fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo com atenção. Parecia mais forte a cada vez que eu prestava atenção, um ritmo como se alguém mergulhasse e batesse os braços no fundo. Cheguei a cogitar que pudesse ser algum sonho, mas logo me levantei e fui até a área externa. O barulho cessou abruptamente assim que pisei no quintal. Desci um degrau, me aproximei da borda e fiquei olhando para o fundo daquela piscina vazia. Lá dentro, apenas folhas mortas e umas manchas escuras de fungo. Porém, me deu a impressão de que havia pegadas de criança na sujeira. Pegadas pequenas, quase descalças, como se fossem de um pé molhado. Corri os olhos em volta procurando Heitor, mas ele estava deitado em uma espreguiçadeira, tirando um cochilo ao lado de Joana, que cochilava também. Então, não era ele. Aquilo me deu um calafrio terrível. Senti um embrulho no estômago e fui me afastando, tentando colocar na cabeça que tudo não passava de um efeito da luz ou uma coincidência. As noites seguintes foram ainda mais sufocantes porque eu me via tomado pela paranoia. Qualquer som, por menor que fosse, me fazia saltar da cama improvisada. Numa dessas madrugadas, ouvi algo como passos de criança na cozinha. Pensei ser Heitor, mas quando cheguei lá, só vi a porta do armário sob a pia aberta. Lá dentro, havia um pano de prato molhado, como se alguém o tivesse mergulhado em água. Voltei para o quarto com uma sensação de que não estávamos sozinhos. Era um pavor silencioso que se misturava à minha vergonha por não conseguir dar um lar decente à minha esposa e ao meu filho. Passei a me questionar se a casa poderia ser assombrada. Coisa de filme, sabe? Mas eu não queria acreditar nessas coisas. Então recorri a qualquer explicação lógica. Vazamento de encanamento, rato, barulho de cano se expandindo. Só que a pior parte ainda estava por vir. Aconteceu mais ou menos um mês depois que nos instalamos lá. Certa vez à noite, eu acordei com Joana me sacudindo apavorada. "Tem alguém na sala!" Levantei num pulo e fui ver. Enquanto andava pelo corredor, percebi que as luzes estavam todas apagadas, mas havia um tipo de claridade fraca, meio amarelada, piscando de vez em quando. Achei que fosse alguma lâmpada queimada, mas quando cheguei à sala, percebi que a TV estava lá de novo, como se tivesse sido recolocada no antigo lugar no rack bambo. O fio estava ligado na tomada. No visor passava aquele canal infantil com bonecos coloridos, numa imagem cheia de estática. Fiquei parado, sem reação, e senti as pernas bambas quando notei uma silhueta de uma criança sentada na frente do aparelho, virada de costas para mim. Ela estava tão quieta que por um momento achei que fosse Heitor. "Heitor!" chamei tremendo. "Volta pro quarto, filho." Ela virou a cabeça devagar e eu vi metade do rosto de uma menina que parecia ter 6 ou 7 anos. Olhou por cima do ombro com a expressão mais vazia que já vi. Pensei em gritar, mas perdi a voz na hora. Aquela criança se levantou e correu para a cozinha. Fui atrás, quase caindo nas paredes do corredor. Quando cheguei à cozinha, ela já não estava lá.
Todas as portas e janelas estavam trancadas, assim como eu havia deixado. O cômodo permanecia vazio, exceto por um cheiro forte de água salgada. Eu estava tão confuso e assustado que me apoiei na pia, respirando ofegante. Joana veio logo atrás, também em choque. Heitor apareceu no corredor chamando pela gente, confuso com a gritaria contida que a gente fazia. Voltei até a sala e a TV estava novamente desligada e a tomada que supostamente estava conectada sumira. O fio pendia como se não estivesse ligado em lugar nenhum. O controle remoto continuava no mesmo canto, sem pilhas. Foi aí que reparei na tela empoeirada uma marca minúscula de mão. Parecia o contorno da mão de uma criança. A partir daquela noite, a presença se tornou mais intensa. Nossa rotina virou um pesadelo. Sempre que chegava perto das 3 da manhã, a gente ouvia passinhos pelo corredor. Heitor ficava assustado, chorava algumas vezes, mas a gente tentava distraí-lo dizendo que eram sons do vento. Embora, no fundo, eu e Joana soubéssemos que não havia vento nenhum. Em determinado momento, cogitei sair dali de qualquer jeito, mas não tínhamos para onde ir. Dinheiro para passagem ou aluguel não existia. Minha vergonha e meu fracasso batiam mais forte. Eu só rezava para aguentar firme até arrumar algum emprego, juntar uma grana e partir. Naquele período, me fechei em mim mesmo. Evitava compartilhar com qualquer pessoa, inclusive com o meu conhecido que era o dono oficial da casa. Eu tinha medo de que ele pensasse que eu era louco ou incompetente. Num fim de tarde, resolvi explorar o sótão. Precisava entender que história era aquela. Talvez encontrasse papéis, objetos, algo que explicasse quem morava ali antes. Subi por uma escada estreita e no meio da sujeira encontrei uma caixa cheia de álbuns de fotos. Ali havia fotos de um casal e de uma menininha de uns 5 anos. Não identifiquei nome em canto nenhum, mas o rosto da criança me pareceu familiar, como se eu já a tivesse visto em algum lugar, talvez na noite da aparição. Reparei que tinham fotos deles na praia, perto da piscina, e em algumas fotos a piscina estava cheia com brinquedos espalhados. Encontrei ainda um caderno pequeno, aparentemente um diário da mãe. Muitas páginas estavam amassadas pela umidade. Consegui ler alguns trechos que me gelaram a espinha. Não podemos voltar agora, a estação fria é terrível. Ela não gosta de ficar sozinha, mas não temos escolha. Meu marido insiste que a viagem não vai durar mais que 2 dias. Por favor, que não aconteça nada de ruim com nossa filha. E parou por aí. Várias páginas ficaram ilegíveis e o caderno terminava sem qualquer conclusão. Desci do sótão sem coragem de contar tudo a Joana de imediato. Fiquei com uma hipótese apavorante na cabeça. A menininha fora deixada sozinha na casa no inverno passado, esquecida pelo pai e pela mãe. E algo terrível aconteceu. Talvez uma fatalidade. Eu não tinha nenhuma prova de que ela de fato morrera ali, mas a cada barulho que eu ouvia na piscina ou cada vez que a TV ligava às 3 da manhã, ficava mais convicto de que o espírito daquela criança continuava naquele lugar, repetindo o mesmo roteiro de solidão. Foi nesse ponto que entrei numa espiral de paranoia. Comecei a vigiar Heitor com mais atenção, temendo que a presença tentasse fazer mal a ele. Mas eu não via sinais de agressividade por parte daquela entidade. Parecia mais um lamento, um pedido de socorro ou uma busca por companhia. De qualquer forma, era assustador demais conviver com algo tão inexplicável. Certa noite, decidi esperar acordado até as 3 da manhã. Joana e Heitor dormiam. Sentei na sala de frente para a televisão desligada, esperando o momento crítico. Quando o relógio do meu celular marcava 3 horas em ponto, o aparelho antigo clicou sozinho e começou a exibir o mesmo canal infantil. Dava para ouvir as risadinhas gravadas e uma musiquinha repetitiva. Então, eu senti a presença atrás de mim. Virei e, de novo, vi a menina parada no corredor. Desta vez, ela estava de cabeça baixa. Conseguia ouvir sua respiração muito leve. "Quem é você?" perguntei. Ela ergueu o rosto e meus olhos se encheram de lágrimas de puro pânico. Não havia cor naqueles olhos.
Pareciam 2 buracos sem brilho. A boca estava entreaberta, sem emitir nenhum som. De repente, ela correu na direção da porta que dava acesso ao quintal. O movimento foi tão rápido que quase caiu um enfeite pendurado na parede. Fui atrás, desvairado, atravessando a porta. A menina seguiu em direção à piscina, sumindo ao pular para dentro. Quando olhei, o fundo estava vazio. Mas o barulho da água sendo agitada soou ainda mais intenso do que antes, como se ela estivesse nadando ali. Gritei, tentando entender o que estava acontecendo. Cheguei a descer 2 degraus na estrutura da piscina vazia e o som continuava, embora eu pisasse no chão seco. Era como se as ondas estivessem batendo nos meus joelhos, mesmo que não existissem ondas. Entrei em desespero completo. Corri para dentro, chorando e sacudindo Joana, que acordou assustada. Contei tudo. Ela me abraçou, tentando me acalmar, mas acabamos despertando Heitor, que também começou a chorar sem saber o que se passava. Ficamos assim até o sol nascer, abraçados, ouvindo vez ou outra aquele som lá fora. E no meio do nervosismo, jurei que escutei um choro infantil distante. Era uma dor que refletia a solidão daquela criança que nunca teve ajuda. Na manhã seguinte, ao arrastar um móvel velho atrás da cozinha, encontrei uma porta que eu nem sabia que existia. Era de metal, estava emperrada, e percebi que o armário grande na frente dela tinha sido deixado ali, como se alguém quisesse bloquear a passagem. Chamei Joana, pegamos algumas ferramentas e, com esforço, abrimos a porta. Descemos por uma escada estreita e demos de cara com um porão apertado, cheio de tralhas. O cheiro de mofo era insuportável, havia cadeiras velhas, caixas, um armário que mal cabia ali. No canto mais afastado, protegido por uma lona suja, encontrei ossos, pequeninos, parte de um esqueleto infantil. Tinha restos de um vestido ou de um pijama estampado com bichinhos. Congelei. As pernas tremeram tanto que quase caí ali mesmo. Aquela era a prova que eu não queria ver, mas já suspeitava. A menina não apenas desapareceu, ela morreu ali embaixo, escondida ou largada por algum motivo que eu não sei. Meu Deus, falei atordoado. Joana, não desce aqui. Ela entendeu pelo meu tom que algo horrível tinha acontecido. Subimos rapidamente, corremos para o telefone e ligamos para a polícia. No fundo, eu pensava, será que agora teremos justiça para esse espírito perdido? Enquanto aguardávamos a chegada dos policiais, não paramos de tremer. Heitor percebeu que algo sério acontecia, mas tentamos poupá-lo dos detalhes. Ele me abraçava forte, sentindo o nervosismo no ar. Alguns dias depois, 2 agentes finalmente apareceram. Morávamos numa região litorânea isolada, então as autoridades demoraram para chegar. Levei-os até o porão, mostrei o que havia achado. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Fizeram uma rápida perícia inicial e avisaram que chamariam reforço. Disseram que aquela casa seria isolada e que a família do antigo dono precisaria prestar esclarecimentos. Expliquei que eu estava ali apenas como caseiro e não sabia de nada antes. Vi no rosto deles uma mistura de surpresa e compaixão. Depois disso, tudo aconteceu muito depressa. Tive de assinar uns papéis e logo recebemos ordem para sair imediatamente, pois o imóvel seria embargado até a conclusão das investigações. Claro, pegamos nossos pertences, mas fomos parar num abrigo improvisado que a prefeitura local cedeu. Foi um alívio sair daquele lugar opressor, embora a culpa me corroesse por não ter descoberto antes. Não sei se de alguma forma a menina agora pode descansar. Às vezes, sonho com ela. Sonho que está na beira da piscina olhando para mim, perguntando se eu quero brincar. Acordo sempre com um nó na garganta. Enquanto escrevo este relato, sinto um turbilhão de emoções. Não quero explorar a tragédia de uma criança, mas não posso negar que isso marcou minha vida para sempre. Aprendi com isso a dar mais valor às coisas que realmente importam, como a presença, o cuidado e a empatia. Também aprendi que o abandono deixa marcas profundas, não só nos vivos, mas em tudo ao redor. Minha família e eu conseguimos, depois de um tempo, recomeçar em outro lugar.
Consegui um emprego simples, fomos morar em uma casinha mais afastada. Ainda é tudo bastante modesto, mas pelo menos é nosso. A vergonha por depender do favor dos outros diminuiu um pouco, mas nunca mais vou esquecer daquela menininha, do som da água na piscina vazia e do canal infantil às 3 da manhã. Até hoje, quando ouço alguma música de desenho antigo, meu coração dispara e sinto vontade de tapar os ouvidos. E é isso, Dom. Você deve estar se perguntando se tudo isso realmente aconteceu ou se é exagero da minha cabeça. Te digo que, até hoje, tenho dúvidas do que foi real e do que foi influência do ambiente, do estresse, da minha mente perturbada pela culpa e pela falta de perspectiva. Mas, dentro de mim, algo diz que ela estava ali de verdade, presa num ciclo de abandono. A casa, por fim, acabou embargada pelas autoridades. Pelo que eu soube, permanece fechada até hoje, e ninguém se atreve a tentar reformar ou vender. Talvez esse seja o desfecho mais justo. Mesmo que ela não volte à vida, ao menos não será ignorada uma segunda vez. Fica aqui meu depoimento para quem quiser refletir sobre como nossos erros e descuidos podem ter consequências que vão além da compreensão. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.